Deixa eu contar uma história para você que está no livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Abra comigo aí na Bíblia, Jeremias capítulo 2. Quero ter uma conversa com você aqui hoje. Jeremias capítulo 2. Quero te trazer uma realidade. Deus estava falando muito comigo nesses dias. E eu confesso que eu estava num desespero até hoje à tarde, né? A Raquel já vai sair de novo ali, ela sempre me deixa no vácuo aqui. Vou agora perguntar lá para o... Confia. Jeremias capítulo 2, eu quero ler com você o verso 31 e 32. Eu vou ler em duas versões, vou ler na Nova Versão Internacional e na versão contemporânea a mensagem. Olha só, a Bíblia diz assim, no verso 31 do capítulo 2 de Jeremias, do profeta Jeremias: vocês, desta geração, considerem a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel. Isso é Deus falando, tá? Com a nação de Israel. Uma terra de grandes trevas. Porque o meu povo diz: nós assumimos o controle a partir daqui. Não mais viremos a ti. Deus questionando. Verso 32. Será que uma jovem se esquece das suas joias, ou uma noiva dos seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Em algumas versões, incontáveis dias. Na versão a mensagem: que geração terrível! Como vocês chegaram a este ponto? Não falei para vocês? Não mandei advertências? Por acaso deixei vocês na mão em algum momento? Pareço uma rua sem saída? Por que meu povo diz: já vai tarde? A partir de agora estamos por nossa conta? Nenhuma jovem esquece as joias. Esquece? Nenhuma noiva esquece o véu. Esquece? Mas meu povo me esquece, dia após dia, eles nem pensam em mim. Esse texto que eu acabei de ler para você, do profeta Jeremias, é aquele dia em que, na Bíblia, em apenas 3 ou 4 citações, nesse livro aqui, em Êxodo, e o outro, creio eu, em Números, são poucas citações que falam que Deus foi esquecido pelo povo. E para ser mais firme, é o texto em que mais o povo de Israel pegou pesado com Deus. Você já parou para pensar se em algum momento Deus foi esquecido por alguém? Você já teve com alguma pessoa que a fala dela é de alguém que não acredita em hipótese alguma em Deus? Que deixou Deus de canto? A Bíblia chama pessoas que... A Bíblia e os estudiosos falam que pessoas que têm uma fé e depois deixam essa fé de lado se chama apóstata. A apostasia é a condição de alguém que até então confessava uma fé e daquele momento em diante ele abandona aquela fé. Isso é um apóstata. E aqui nesse texto, o capítulo 1 e 2 de Jeremias começa mostrando a vocação do profeta, Deus chamando Jeremias, dizendo qual era a função dele, por que ele estava sendo chamado, e imediatamente no capítulo 2, logo depois de ter essa convocação e essa vocação do profeta, o capítulo 2 já mostra o que o profeta ia entrar. Que missão ele ia ter como alguém que foi chamado por Deus. Jeremias, quando foi chamado por Deus, ele estava com entre 15 e 16 anos de idade. E ele assume aquela condição, como alguns consideram que ele era o profeta chorão, por causa de Lamentações de Jeremias, o livro que tem posterior a Jeremias, mas também como o profeta da esperança. A nação de Israel nessa época estava sendo oprimida há muito tempo, há 39 anos estava tendo uma opressão. E Deus levanta Jeremias no meio de um tempo muito difícil, onde a nação de Israel estava apostatando, estava deixando a fé em Deus de lado, para que pudesse servir aos Baalins, ao Deus Baal e ao reconhecimento da fertilidade que Baal traria para a nação de Israel, envolvidos pela nação babilônica. Então esse momento aqui é um momento onde o caos está generalizado na nação e todos estavam assumindo que não reconheceriam mais a Deus. Que aquele momento ali seria o dia em que Deus não fosse mais reconhecido, mas ele seria esquecido. A pergunta que me veio quando eu li esse texto, e
querendo trazer para você o tema sobre tempo de confiança, era: será que na nossa geração, nesse tempo, nós estamos vendo Deus sendo esquecido por algumas pessoas? Ou, vou pegar mais leve, Deus está sendo colocado em segundo plano em algumas situações? Estou te fazendo essa pergunta porque, para nós que, principalmente da Rampa, que desenvolvemos uma proclamação como uma igreja de gerações, uma igreja geracional, a nossa ideia é que nós não possamos deixar que as gerações futuras, as gerações mais novas, eles tenham o esquecimento de quem é Deus. Mas e nós? Será que nós estamos lembrando de quem é Deus? Onde Deus está nesse tempo em que estamos vivendo? Eu estou trazendo agora para os dias de hoje, te fazendo uma pergunta para você pensar comigo aí. Deus está realmente sendo lembrado por nossa geração? Ou nós somos uma geração que reconhecemos que existe Deus, mas Ele não é a figura principal para todas as coisas? Que nós confiamos na força do nosso braço. Posso ler de novo para você? Vou ler na versão da mensagem para você entender bem. Olha só, o que o texto está dizendo. Geração terrível, como vocês chegaram a este ponto? Eu gosto dessa forma com que o Eugene Peterson escreve essa Bíblia, e ele dá. Como é que é possível alguém chegar a esse ponto? E aí ele continua. Não falei para vocês? Não mandei advertências? Deus estava mandando sinais para Israel. Por acaso deixei vocês na mão alguma vez? E aqui Deus está lembrando que quando o momento em que ele mais teve fidelidade com o povo foi quando ele abriu o mar e o povo atravessou confiando no Senhor. O maior tempo de confiança que Israel teve com Deus foi o tempo da saída do Egito. Por mais que no meio deles tinha murmuradores, foi o período em que eles mais acreditaram na fidelidade de Deus. Mas aí o texto está dizendo, pareço uma rua sem saída? Será que, olha essa pergunta aqui, gente, será que Deus seria para mim e para você alguém que não daria saída para aquilo que a gente está vivendo? A nação de Israel acreditou que Deus era alguém que não ia dar solução para nada. O que eles estavam vivendo naquela... Eu quero que você preste atenção nessa palavra, porque isso vai trazer revelação para o teu entendimento esses dias. Para quando você começar a andar na sua cidade, você começar a reparar se realmente as pessoas acreditam em Deus ou não. O quanto as pessoas têm deixado Deus de lado para resolver da força do próprio braço. E aqui a nação de Israel está mostrando que Deus é alguém em segundo plano. É alguém que não dá solução para os problemas dele. Será que nós estamos vivendo isso esses dias? Será que nós estamos vendo Deus solucionar as coisas? Será que quando a gente está diante de um problema, a gente resolve porque Deus não vai conseguir mais? E continua o texto. A partir de agora, estamos por nossa conta. Talvez essa frase aqui nesse texto seja a frase que mais mexeu comigo. A partir de agora, Deus, segue o teu rumo, porque agora é por minha conta. Segue, dá linha, Deus. Sai da minha vida, que a partir de hoje sou eu que administro tudo aqui. Eu não preciso de você. O que eu fiz até agora foi isso que a nação de Israel fez nessa época. Foi isso que o povo de Israel, que Deus deu toda condição para que eles fossem libertos, para chegar um determinado tempo, e eles deixassem de acreditar que Deus era o libertador deles. A ponto de falar assim, pode ir embora, que agora é por minha conta. Eu, daqui em diante, eu faço tudo, o senhor pode ir. Talvez você está pensando assim, nós somos uma geração politicamente correta, né? Mas isso aí é uma vergonha. Como é que alguém pôde fazer isso? Como é que na Bíblia estava isso aí? Eu não sabia que Jeremias foi levantado, e é onde eu quero entrar com o ponto-chave. Deus está mostrando para mim e para você, com uma mensagem que talvez essa aqui seja uma mensagem para alarmar aqui, para ligar um alarme para nós. Nós não podemos deixar que a nossa geração seja uma geração idólatra e apóstata. Apóstata é deixar de lado Deus. A idólatra é levantar ídolos no lugar de Deus. Eu quero dar condição para você hoje pensar um pouquinho se nós não estamos levantando ídolos ou se estamos deixando Deus de lado. Estava agora há poucos dias em Belo Horizonte, num acampamento com 300 adolescentes, na igreja Getsemane, na sede campestre deles, e Deus me deu uma palavra chamada paradoxo do mundo. E eu comecei a ministrar a palavra e eu comecei a fazer um paralelo com eles. O que é paradoxo? Deixa eu te explicar. Paradoxo eu coloquei aqui.
É uma afirmação que atrai a nossa atenção exatamente por parecer contrária àquilo que nós pensamos. É tudo aquilo que alguém coloca como uma situação que é contrária àquilo que eu acredito. E eu estava conversando com aqueles adolescentes lá e comecei a falar com eles assim, deixa eu mostrar alguns paradoxos para vocês. Eu quero mostrar o paradoxo do mundo para vocês entenderem o porquê que nós estamos correndo um risco de se transformar em uma geração idólatra ou uma geração apóstata, que vai deixar de acreditar em Deus ou vai colocar outros deuses no lugar dele. Há uma série da Amazon, American God, não sei se alguém aqui já assistiu, que essa série ela apresenta os deuses que o americano reverencia hoje. Ela é feita por um desenhista americano, mas ela traz muito de uma ficção que mostra um pouco da realidade, porque os deuses americanos que ele fala na série é o dinheiro, é o sexo, e tudo isso hoje é muito comum entre nós. Hoje é muito fácil, numa geração tão livre, tão pós-cristã, acreditar que o sexo não tem problema. Há pouco tempo atrás, há menos de 30 anos, nós estávamos sofrendo com o tabu da questão da AIDS, que relação entre homossexuais trazia uma doença que estava dizimando uma parte do mundo. Até hoje a África está tentando erradicar, por causa dos abusos com crianças, com mulheres. Há pouco tempo atrás nós estávamos com aquele medo ligado à questão sexual. Hoje não. Hoje nós estamos conseguindo controlar a AIDS e estamos dando liberdade para o sexo. A gente está esquecendo de algumas coisas. Nossa memória tem sido encurtada, talvez pelo excesso de informação, talvez pelo excesso de incertezas. Vocês viram o vídeo no começo. Nós estamos vivendo a era da incerteza. Nós não temos certeza de mais nada. E a Bíblia é a única possível da verdade absoluta da parte de Deus, que tem deixado, se a gente deixar de lado as verdades que Deus colocou para a gente, isso não é moralismo não, são verdades. Nós vamos sim virar uma geração idólatra, nós vamos virar uma geração apóstata. E eu confesso a você, eu não quero que a geração das minhas filhas e das filhas dela, dos filhos dela, sejam pessoas que um dia vão declarar, Deus, segue teu caminho que a partir daqui é com a gente. Nós estamos correndo o risco que uma nova geração pode vir a afirmar que Deus não existe. Mas eu e você precisamos, por isso que nós estamos enviando missionários, por isso que teve o grande movimento do Decol, do Descende, por isso que as igrejas estão pregando para levantar missionários, para levantar evangelistas, por isso que é a década do evangelista. Por isso que nós precisamos que nos próximos anos, proclamadores do Evangelho de Cristo nasçam dentro das igrejas, porque nós estamos correndo um sério risco de virar uma geração da idolatria, uma geração da apostasia, uma geração que vai ser roubada, que vai substituir Deus em todas as coisas. Eu estava falando lá, voltando aqui, eu estava dizendo para eles, como podemos aceitar, na nossa geração hoje, os valores estão invertidos, vilão está virando herói para nós. A gente está conversando, né, esses dias no shopping, estava conversando com um dos nossos jovens aqui, eu estava dizendo para ele que eu conversei lá em BH, eu falei, como? Será que a gente não está conseguindo enxergar? Que a gente está aceitando que o Coringa é um anti-herói, mas ele sofreu para chegar onde ele estava, que Malévola é boa para os nossos filhos, que nós estamos aceitando que Lúcifer é aceitável, porque ele tem uma série, é só uma série, pastor. Gente, tudo isso vai influenciando uma geração de novos. A gente hoje está desequilibrando as coisas. A gente hoje está brigando, eu até coloquei aqui, esses dias eu estava vendo lá o cartaz, olhando o cartaz da Arlequina. É totalmente incorreta a conduta e está com uma postura de heroína para essa geração. A nossa geração está invertendo e colocando vilões para serem aqueles que vão conduzir uma geração. E isso eu estou falando do paradoxo cultural, eu só estou mexendo com a cultura aqui. Mas é a cultura milionária, que nós lotamos as salas de cinemas, ou então estamos no nosso quarto, deitado no melhor lugar, mais confortável da nossa casa, e aceitando que esse paradoxo se torne uma verdade para mim e para você. Esse é o paradoxo do mundo sendo colocado para mim e para você. E nós aí vamos construindo tranquilamente, calmamente, pedacinho por pedacinho, de uma geração que vai substituindo Deus e colocando esses ídolos, esses deuses no lugar. Outros deuses que estão sendo colocados no nosso meio de forma despercebida,
que é o politicamente correto versus os haters. Nós hoje queremos defender causas, mas disseminando ódio com aquilo que digitamos para as outras pessoas. Nós estamos formando ídolos de uma natureza interna dentro de nós. Está nascendo um Thanos aí dentro. Vou estalar o dedo e matar esse do outro lado aí. Só com a ponta dos dedos. A gente precisa começar a pensar que a geração de Jeremias, que Jeremias foi levantado, foi a geração que mais negou a Deus. Mas a nossa geração não pode. E agora eu quero, talvez, trazer o lado positivo da minha mensagem para você. Nós precisamos de uma geração, que é a minha e a sua, que confia no Senhor. Nós só vamos ver esse paradoxo cultural sendo diminuído e eliminado se a gente começar a confiar mais em Deus. Deixa eu te dar umas frases para você entender. Eu fui escrevendo hoje, querendo que você compreendesse junto comigo o que tem para a gente trazer para a nossa realidade. Hebreus capítulo 11, verso 6, tem um texto maravilhoso que diz assim, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, você que está aí com seu celular, com sua Bíblia, se você quiser abrir, olha só o que Hebreus 11, 6 diz. De fato, sem fé, sem confiança, é impossível agradar a Deus. Sem fé ou sem confiança, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna recompensador dos que o buscam. Esse texto que eu estou lendo com você, ele está pedindo duas coisas para nós. Que eu e você acreditamos nele, creia que ele existe e que ele se torna recompensador. Qual é a primeira coisa que esse texto está pedindo? Que nós possamos acreditar que ele existe. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus existe. Você pode afirmar isso comigo? Deus existe. Vamos lá, gomo por gomo. Fala aqui, Deus existe. Deus existe. Deus existe. Deus existe. Deus existe. A palavra de Deus diz ali em Hebreus 11, 6, creia que Ele existe. E segundo, que Ele nos recompensa por isso. O que Deus mais teme é que Ele encontre pessoas que não acreditem nele. A Bíblia diz para mim e para você que Deus quer encontrar aqueles que acreditem nele para que ele recompense a esses. Mas inverso a isso, Deus sente dor por aqueles que não acreditam nele. Você consegue compreender? Você consegue entender que para que eu e você possamos fazer qualquer coisa em nome dele, a primeira afirmação que eu e você precisamos ter é: eu acredito que Deus existe. Eu estava dizendo aí, eu sempre estou falando quando eu vou pregar em algum lugar, que ano retrasado, quando lançaram aquele filme Deus Não Está Morto, foi porque uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos e a maior parte dos universitários acreditavam que Deus não existia mais na sociedade americana. Que uma das coisas que eu ouvi esses dias, e eu não acreditei nisso, mas foi um dado levantado, é que os americanos estão migrando para o Brasil porque a nação deles não tem acreditado mais em Deus. Que é o período mais frio da nação americana, onde o pós-cristianismo realmente está imperando, sentou no trono e diz: aqui não mais. Por mais que a confissão seja que é uma nação que acredita em Deus, é uma nação que não está vendo mais o agir de Deus ali. Que ali nos Estados Unidos é uma geração muito apóstata. E eu posso falar uma coisa para vocês? Há 20 anos atrás, as proclamações eram que o Brasil um dia seria como os Estados Unidos, uma grande nação de missionários.
Nós estamos nesse tempo, estabelecendo nesse ano, principalmente no mês de fevereiro, nós instalamos em 3 estádios a proclamação de que o Brasil é a maior nação de missionários. Mas deixa eu te falar uma coisa, e daqui a 20 anos? Será que nós vamos ser a geração mais apóstata que tem? Porque os nossos missionários vão, e a terra do Brasil vai ficar como? Sabe por que essa palavra que você está recebendo hoje? Porque você precisa confiar em Deus, e da confiança em Deus, você precisa agora abençoar e presentear a próxima geração. O meu esforço em viver a minha vida, para ver a tua geração, clamando ao nome de Jesus todos os dias, para que a sua geração não deixe que a geração das minhas filhas morra sem conhecer a Jesus, esse é o nosso esforço, esse é o tempo que eu e você precisamos ter confiança. Por isso eu estou te pedindo hoje, abrindo essa conferência, é tempo de confiar no Deus que nós proclamamos. Então eu preciso que você tome mais coragem para proclamar confiança em Deus aonde você estiver. Não estamos mais no tempo de ter medo. Nós estamos no melhor momento para mostrar, declarar o amor que nós temos pelo Senhor. Onde Deus está? Onde Deus está? A pergunta que fica no ar hoje, onde Deus está na nossa geração? Eu e você precisamos manifestar esse Deus maravilhoso que nós temos. É um Deus de grandezas. Eu estou falando já há alguns meses nas lives que eu faço. Na Bíblia tem 7.740 promessas da parte de Deus para mim e para você. Como não confiar em alguém que tem declarado 7.000 promessas para mim e para você? Como é que eu não vou confiar num Deus que já deixou tudo determinado para que nós pudéssemos cumprir aquilo que Ele nos mandou fazer? Então agora é hora, Deus existe e Ele está chamando a nossa geração. Deus não quer uma geração de idólatras, Deus não quer uma geração de apóstatas. Deus não quer eu e você substituindo, colocando falsos deuses dentro da nossa casa, substituindo aquilo que para nós é o maior bem que temos. Eu estava escrevendo aqui e coloquei que a confiança é a única voz que Deus respeita. Se você puder, anote essa frase, se precisar colocar alguma coisa no Instagram da palavra que você recebeu de mim hoje, quero que você coloque só essa frase. Pode colocar ela. A confiança é a única voz que Deus respeita. Deus só vai respeitar você quando você confiar nele. Porque Ele vai saber que Ele tem um filho, uma filha, que realmente acredita no poder dEle para nós. Deus só reconhece, só respeita aqueles em quem nele confia. Quer outra? A confiança é a única ação que força Deus a ativar milagres e sinais. Quando você orar por alguém, se você quer ver o mover de Deus operando na vida daquela pessoa, a primeira condição que é avaliada naquela hora é o quanto você confia que Deus está agindo através da sua vida. Até nisso Deus é estratégico. Ele não opera por si só, Ele está esperando o quanto você aciona pela tua fé, pela tua confiança nele, para que Ele opere o milagre naquele lugar. Por isso que muitos são frustrados na hora de orar por alguém. Porque você está querendo que aconteça aquela cura, mas você não está confiando o suficiente para Ele agir naquela hora. Então, nós precisamos começar a ter essa condição, a nossa geração precisa disso. Eu não posso chegar em algum lugar, acreditando que eu sou usado por Deus para determinada coisa, mas não confio em Deus. Ou estou confiando em outras coisas. A confiança vem quando você ouve Deus falar. Ei, a confiança vem quando você ouve Deus falar. Como é que Deus fala, gente? Como é que Deus fala? Pelo vento, pastor. Como é que Deus fala? Pela jumenta, pastor. Como é que Deus fala? Solta aí, como é que Deus fala, gente? Como é que Deus fala? Pela palavra, pela Bíblia. Você conhece a Bíblia? Está estudando a Bíblia? Está meditando na Bíblia? Está conversando com a Bíblia? Está perguntando para Deus na Bíblia? Está falando da Bíblia para as pessoas? Está com a sua Bíblia aí agora? Está indo para os lugares com a Bíblia? Leva a Bíblia para o seu trabalho? Leva a Bíblia para o seu escritório?
leva a Bíblia para a sua escola, leva a Bíblia para a sua faculdade, está com a Bíblia todos os dias, porque você quer que Deus esteja contigo, mas você não leva nem o manual dele. Como é que eu vou confiar em Deus se eu não ouço a voz de Deus? Não, pastor, tem YouTube, tem podcast da mensagem, tem a Bíblia aí da offline, mas ela está como aplicativo no teu celular, ou ela está como algo que faz parte da sua vida todos os dias? Talvez você está pensando, pastor, está ripando, né? Não, eu estou lembrando que para gerar confiança, eu preciso ter prática de ouvi-lo. E o maior sinal é quando a gente puxa lá a nossa playlist e a gente tem mais música do que leituras bíblicas. Que a gente está com mais tempo para fazer todas as outras coisas, maratonar Lúcifer, mas não tirar 2 horas para estudar a palavra. Ou esperar o pregador que você gosta, a semana lançar o vídeo dele, se emocionar, mas não estudar a palavra. Posso falar uma coisa? Nessa pegada, nessa levada, é perigo nós virarmos apóstatas e idólatras. Nós vamos idolatrar os que pregam e vamos apostatar do conhecimento da palavra. Muito cuidado, porque a confiança vem quando você ouve Deus falar. Romanos 10, versículo 7 diz: confia, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus, ou de Cristo. Nós precisamos ter mais prática com a palavra. Tempo de confiança é tempo com a palavra. Tempo de confiança é tempo com a Bíblia, é tempo com Cristo, é tempo no Evangelho, é tempo de esperança com Ele. Quero terminar minha mensagem agora, essa palavra, contando uma história para vocês. Eu estava vendo uma revista de corrida, de maratona, essas coisas, estava contando a história de um atleta, do Henry Wayne Wack. Está aí a foto dele? Coloca para mim aí. É um velocista queniano, que aos 21 anos de idade, esse que está com óculos escuros aí, aos 21 anos de idade, ele se tornou um dos maiores corredores do Quênia, de maratonas de longa distância, batendo recordes que há muito tempo não se batia, no ano de 95. Em 97, 98, ele teve um derrame na vista, ficando cego das duas. E esse corredor, ele quando perdeu a visão, entrou numa depressão profunda, ficou internado 2 anos numa clínica para um tratamento da depressão e criar um tipo de condição para que ele pudesse lidar com a cegueira. Nesse período, um professor das aulas que ele tinha dentro desse instituto de cegos, disse para ele assim: para você sair dessa depressão que você está vivendo e você está definhando aqui, você precisa voltar a ter tua alegria de correr. E ele falou assim: como é que eu vou correr cego? Se exatamente nessa condição que eu estou agora foi porque eu perdi a visão, que eu perdi as vistas. E aí ele chegou, esse professor falou para ele assim: talvez você deixou de enxergar, mas a visão você não perdeu. Quando ele falou isso, despertou algo no Henry. Ele começou a treinar, 1 ano treinando sem mais aguçar os sentidos e a começar a fazer a movimentação de volta de maratonista. 2 anos depois, ele começou a ganhar vários torneios de para-atletas, a ponto de nas Olimpíadas ele ganhar 2 provas seguidas em um espaço de 10 dias, se tornando o maior corredor paraolímpico da história do Quênia. Estou contando a história dele para você entender uma coisa. Nossa geração pode ser que não esteja... nossa geração não. A nação de Israel deixou de enxergar, mas Deus levantou os profetas para trazer visão. Eu quero trazer um entendimento para você nesses dias. Durante essa conferência, peça a Deus para você ser levantado como um visionário na sua geração. Porque a nossa geração de jovens e adolescentes pode ser que esteja cega para algumas coisas. Pode ser que esteja cega para o mundo, pode ser que esteja cega para os ídolos,
Pode ser que está se entregando a tua visão. Pode ser que eles estão enxergando só até aquele ídolo. Pode ser que eles estejam enxergando só até ali a falta de Deus. Pode ser que eles estejam enxergando só ali até a falta de esperança. Mas Deus precisa levantar aqueles que não estão só enxergando, mas têm visão para entregar para essa geração o que vem depois. Talvez você está aqui comigo agora pensando assim: pastor, o que eu preciso fazer? Tome uma posição nesses dias, assuma a sua condição, não fique só como massa de manobra para Deus, não fique só querendo fazer, mas seja alguém que vai realmente entrar, influenciar e se tornar os olhos dessa geração desse tempo. Eu peguei a história de um atleta cego que ouviu um dia: você só enxerga, mas você precisa de visão. A nossa geração talvez está só enxergando, mas nós precisamos agora da visão. Esse atleta deixou de enxergar, mas não deixou de ter visão para ganhar. E eu preciso hoje que você entenda, saindo aqui, nós precisamos ser Jeremias. Nós vamos chorar, nós vamos levar esperança, mas nós vamos identificar por que Deus está nos chamando nesse tempo. Eu sempre falo, se não tem nada para nós aqui, se não está valendo de nada fazer o que eu tenho que fazer, é só morrer. Mas se Deus está aqui com você, e você acredita na voz dEle, está esperando o quê para fazer aquilo que Ele já mandou você fazer? Então agora, hoje, é tirar aquilo que até então era um limite para enxergar, e agora começar a ser um visionário e ver além. Eu acredito que essa frase que esse homem recebeu, de que você não enxerga, mas você tem visão, é o que eu e você vamos receber aqui hoje. Você consegue dimensionar isso comigo? Você consegue receber essa palavra hoje no teu espírito? Só que eu vou pedir uma coisa para você: confia. Confia. É tempo de confiança. Confiança é o contrário de medo. Confiança é o contrário de insegurança. Nossa geração não pode ser insegura, medrosa. Nós não podemos parar numa proclamação contrária àquilo que você é para Deus. Deus já viu você de um jeito, por que você vai acreditar que outro vai liberar uma palavra para inutilizar aquilo que Deus já colocou para você? Porque muitos aqui estão parando na má proclamação de alguém. Muitos estão ouvindo a voz dos apóstatas. Ah, você acredita em Deus, mas Deus não existe. É o que mais nós estamos ouvindo hoje aí fora. Às vezes, para nós, líderes, pastores, está se tornando vergonhoso. Até que ponto eu, como pastor, vou ter vergonha de falar que sou um homem servo de Deus? Porque um ou outro deixou de ter a moral com o Senhor. Mas eu que levo a sério, vou ficar me escondendo, porque um errou e eu vou ficar também me escondendo por causa disso? Se a palavra de Deus me levanta como um profeta nesse tempo, e está levantando você também hoje, por que nós estamos parados? Por que nós estamos com medo? Essa semana tivemos uma experiência muito diferente para nós. Tem um grupo nosso, os meninos estão até aqui na frente, são evangelistas, estão indo nos bloquinhos de carnaval da cidade, foram debaixo de chuva, foram pintados, estão pregando o evangelho, estão nem aí, eles chegam lá no meio da galera, lá, começam a falar do amor de Jesus para as pessoas. Hoje nós estamos nessa condição de perder esse medo. Até, Brenda, lembrei do teu testemunho comigo, né? Qual é a tua frase minha que você falou comigo? Você lembra ela aí? Faça o que você tem mais medo, até perder o medo. Essa semana eu encontrei com ela e ela falou: pastor, eu tenho um testemunho, algo está acontecendo comigo. E é uma frase que martela na minha cabeça o tempo todo. Faça aquilo que você tem mais medo, até você perder o medo. E ela, essa semana, está aí saindo com a galera para as ruas, está falando do amor de Jesus. Esse dia, dentro do ônibus, ela teve uma experiência com uma outra moça. Então, essas coisas, elas têm que acontecer para que se torne um exercício. Mas o maior exercício é despertar dentro de um lugar como esse, a tua chamada profética para a sua geração. Só que o profeta não é aquele que só enxerga, só vê, ou está só vendo alguma coisa. Ele vai lá e começa a proclamar. Não tenha vergonha de você estar vendo aquilo que está errado na vida do teu irmão, ou na vida de alguém que você ama, ou alguém que está perdido. E você falar: olha, o caminho é esse aqui. O caminho é esse aqui. Esse caminho aqui é seguro. O caminho aqui é constante, é firme. Eu e você precisamos entrar no tempo de confiança. Fale para o teu irmão, para a tua irmã aí do lado. Nós precisamos entrar no tempo de confiança.
Fala assim, ó, confia. Confia no Senhor. A palavra para a tua vida nessa conferência é confiar no único e suficiente Salvador. Essa é a verdade que você vai levar para a tua casa. Essa é a verdade que você vai levar para a tua cidade. Você concorda comigo que precisamos de confiança? Que esse é o tempo para isso? Então, numa geração como a nossa, nós precisamos ficar atentos. Eu vou pedir ao Senhor para que ministre na sua vida os teus sentidos. Eu gostaria de ter uma ministração agora, bem rápida, de um trecho de uma canção, mas que você recebesse essa ministração aí no teu coração. Ela vai ser uma canção que vai falar com você durante a conferência, mas que você recebesse essa ministração agora, e no decorrer da ministração, você pudesse ser sensível ao que Deus vai falar com você. E no decorrer dessa sensibilidade com Deus, eu vou estar orando por você. E você fica muito à vontade para aquilo que Deus falar ao teu coração durante a ministração. Mas eu gostaria que você pudesse estar atento, principalmente com a tua visão espiritual aberta nesse momento. Deus, onde estás? Te procuraria na porta dessa rua. Deus, onde estás? Olha o que eu vejo agora. O menino dançou sem roupa, o menino botou na boca um doce com gosto de fel. Deus, onde estás? A igreja arrancou o sino, o homem esqueceu o menino, fez castelo de ouro e prata e perdeu a vida. Acende toda a luz, iluminando a terra que convive com a dor sem esperança. Transforma teu toque forte, muda a sorte de quem te encontra. Gostaria de hoje chamar aqueles que são os reformadores confiáveis do Senhor. Você que está aqui hoje, veio para essa conferência, você não pode ir embora daqui para o dia de amanhã, para voltar e sentar nas cadeiras dessa igreja.
sem você hoje confirmar dentro de você que você é um reformador confiável da parte de Deus. Que o Senhor está levantando uma geração de líderes, uma geração de jovens, dispostos a ir para os lugares, para construir um novo tempo na nossa geração. Nós precisamos desfazer dos ídolos. Nós precisamos devolver a confiança ao povo de que tem um Deus que zela por nós todos os dias. E Deus, Ele só realiza quando Ele encontra um povo que acredita nele. Eu gostaria que você hoje pudesse, se você tem essa intenção no teu coração, de sair do seu lugar hoje, vir aqui à frente, para você fazer mesmo um tempo de aliança com o Senhor, e pedir a Deus para que Ele te use, não só para tocar nas pessoas, não só para manifestar o poder dEle nas pessoas, mas para que isso permaneça em você.